Olá, que bom ter a companhia de quem nos ouve para mais uma conversa aqui. Olá! Sempre bom estarmos juntos para pensar um pouco mais a fundo nas Escrituras. Pois é, e hoje a gente vai mergulhar num tema que está super presente no nosso dia a dia: bênção e maldição. Ah, sim. Uma palavra usada o tempo todo, né? Bênção. Exato. A gente vê hashtag abençoado nas redes sociais, desejar bênçãos para todo mundo. Mas assim, será que a gente para pensar no que a Bíblia realmente quer dizer com isso? É uma ótima pergunta, porque o significado bíblico é bem mais profundo, né? Com certeza. Lá em Gênesis 1, a primeira vez que a palavra aparece forte, a bênção está ligada à vida que floresce, que se multiplica, sabe? Tudo em conexão com Deus. É tipo abundância, propósito divino, Uhum. uma imagem de shalom, de tudo funcionando como deveria. Só que, bom, a nossa realidade muitas vezes não é bem essa, né? A gente lida com sofrimento, com dor, relacionamentos complicados, frustração no trabalho. Exato. Aquilo que a Bíblia vai chamar de maldição, o oposto desse florescimento original. Então fica a pergunta: o que foi que deu errado? De onde veio essa quebra? E mais importante, será que tem conserto? Será que existe esperança de reverter isso? É isso que a gente quer investigar hoje, né? Ir lá nas origens da maldição e entender o plano de Deus para restaurar a bênção para o mundo. Perfeito, então vamos lá. Começando pelo começo mesmo. Gênesis 1, Deus cria tudo, organiza o caos, e aí ele abençoa os animais e os seres humanos. Sim, com um propósito claro. Sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. A bênção é essa capacidade de gerar vida, de espalhar a vida de Deus. Dessa criação florescente. Era para ser um jardim compartilhado com Deus. Parecia o cenário ideal. Mas sempre tem um mas, né? Gênesis 2 entra em mais detalhes e mostra que essa bênção toda dependia de uma coisa: confiança e obediência. Ah, a famosa árvore. Exatamente. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus diz: olha, pode comer de todas as árvores, menos dessa aqui. Não era nem sobre a fruta em si, né? Era mais sobre a escolha. Precisamente. Era a escolha entre confiar na definição de Deus sobre o que é bom e o que leva à vida, ou buscar essa definição por conta própria, querer ser o próprio Deus, digamos assim. E aí, Gênesis 3 narra a tragédia. Vem a criatura enganadora, a serpente. Uhum. Semeando a dúvida, questionando a bondade de Deus. Será que Deus realmente disse? E o ser humano faz a escolha. Opta pela autonomia, pela desconfiança, decide pegar para si o direito de definir o bem e o mal. Uma escolha com consequências devastadoras. E aqui tem um ponto que eu acho fascinante e que muita gente não percebe. Qual? Deus não amaldiçoa diretamente Adão e Eva. Se a gente ler com atenção Gênesis 3, ele amaldiçoa a serpente, que foi a instigadora, Certo. e amaldiçoa o solo, a terra. Ah, o trabalho para tirar o sustento dali se tornaria árduo, difícil. Ah, entendi. Então, os humanos não recebem a maldição direta, mas passam a viver as consequências dela. Exatamente. Eles experimentam os efeitos da maldição. A separação de Deus, que é a fonte da vida e da bênção, os relacionamentos que eram para ser de harmonia, agora tem conflito, dor. O trabalho vira um fardo, sim. E no fim, a morte física, que não era parte do plano original de Deus para eles naquele jardim. Até a bênção de gerar filhos, de multiplicar, se torna marcada pela dor no parto. Poxa, que virada triste. A bênção original distorcida. Muito triste. Mas olha que incrível. Mesmo ali, no meio do julgamento, Deus não abandona a humanidade ao caos total. Ele faz uma promessa. A famosa Gênesis 3.15. Essa mesma. Fala de um descendente da mulher que um dia iria esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, ele promete que a fonte do mal, a própria maldição e a morte seriam derrotadas no futuro. Uau! Uma esperança plantada logo ali no início da queda? Uma esperança fundamental, porque, infelizmente, o que a gente vê logo depois é a maldição se espalhando como um vírus, né? É verdade. A história de Caim e Abel, a primeira morte violenta, depois a maldade se generaliza tanto que vem o dilúvio. Parece que a humanidade está numa espiral descendente. Sim, a rebelião humana e as consequências da maldição se aprofundam, mas Deus não desiste do seu plano de bênção.
Ele continua agindo. E aí entra Abraão, certo, Gênesis 12. Exato. Deus chama um homem, Abraão, e faz uma promessa inacreditável para ele. Em você farei uma grande nação, te abençoarei, e por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ou seja, a bênção original, que era para toda a humanidade, seria restaurada através dessa família específica. É isso. Perfeito. O plano é trazer a bênção de volta ao mundo inteiro através da família de Abraão, que viria a ser o povo de Israel. Só que a história de Israel também não é um mar de rosas, né? Longe disso. É uma história complicada, cheia de altos e baixos. Várias vezes, eles mesmos, o povo escolhido para ser canal da bênção, acabam buscando a vida e a segurança nos seus próprios termos, repetindo o erro do Éden. Como quando pedem um rei para serem como as outras nações. Exatamente. É como se dissessem: Deus, a tua maneira de nos guiar não é suficiente. A gente quer um rei humano, visível, poderoso, como todo mundo tem. Eles rejeitam o reinado direto de Deus, buscando segurança em estruturas humanas. E até figuras importantes como Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que também erra feio. Sim, a história com Batseba é trágica. Ele usa o poder dele não para abençoar, mas para satisfazer o próprio desejo, para tomar o que não é dele, resultando em adultério, assassinato e uma cascata de dor e maldição dentro da própria família. Poxa vida, parece que essa tentativa de controlar a bênção, de alcançá-la do nosso jeito, sempre acaba gerando mais problema, mais dor, mais maldição. É um padrão que se repete. Leva Israel eventualmente ao exílio, à perda da terra prometida. Mas mesmo no exílio, os profetas continuam lembrando o povo da promessa original. Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles mantêm vivo a esperança de que Deus vai agir, que a promessa feita a Abraão não falhou. E é nesse cenário de espera, de esperança mantida pelos profetas, que a história dá uma virada espetacular, né? Ah, sim. Aí entra Jesus. E a forma como Jesus se apresenta, a linguagem que ele usa, é muito forte. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, lá em João 14, isso soa muito como a bênção original de Gênesis, não soa? Vida plena. Totalmente. Ele está se apresentando como a própria fonte da vida que foi perdida lá no jardim. E pensa na tentação no deserto, Mateus 4. Sim, o diabo oferece atalhos para ele, poder, satisfação imediata. Exato. E Jesus resiste a cada uma delas, escolhendo confiar na palavra de Deus, na vontade do Pai. É o oposto direto da escolha feita por Adão e Eva. Ele recusa buscar a vida nos termos do inimigo ou nos seus próprios termos. Que paralelo poderoso! E o ministério dele todo parece ser essa bênção de Deus em ação, revertendo os efeitos da maldição que a gente estava falando. Com certeza. Onde ele encontra a doença, ele traz cura. Onde há fome, ele multiplica pães e peixes. Onde há possessão demoníaca, ele liberta. Onde há pecado e culpa, ele oferece perdão. Ele ensina a amar os inimigos, a perdoar. É a vida do reino de Deus invadindo a realidade da maldição. Exatamente. E ele não só age assim, mas também confronta as estruturas e as lideranças religiosas da época que, na prática, estavam bloqueando o acesso das pessoas à benção de Deus com regras e tradições que oprimiam em vez de libertar. Ele estava restaurando o fluxo da bênção. Isso, mas essa confrontação com o sistema e com o próprio mal que opera no mundo leva ao clímax da história dele. O Getsêmani e a cruz. Sim, no Getsêmani a angústia é palpável. Ele sabe o que está por vir, mas a oração dele é definidora. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. De novo, a escolha pela confiança total em Deus, mesmo diante da morte, que é a consequência máxima da maldição humana. É a obediência perfeita que reverte a desobediência original. A cruz, então, não pode ser vista como uma derrota. Parece uma derrota humana, claro. Mas na perspectiva divina, É o lugar onde Jesus, por amor e obediência radical, absorve em si toda a maldição, toda a consequência do nosso pecado, da nossa rebelião contra Deus. Ele toma sobre si o resultado da nossa escolha pela autonomia.
Ele se torna maldição por nós, como Paulo diz. Exato. Para que nós pudéssemos receber a bênção de Deus através dele. E a prova de que isso foi aceito, de que a missão foi cumprida, é a ressurreição. A vitória definitiva. A vida vence a morte. A bênção vence a maldição. Completamente. A ressurreição não é só Jesus voltando a viver. É Deus inaugurando a nova criação. É a derrota final da morte e da maldição, abrindo o caminho para que a bênção da vida eterna de Deus comece a fluir de novo para o mundo. Uau! Isso muda tudo. Mas aí vem a questão prática para nós hoje, porque a gente acredita nisso, a vitória foi conquistada na cruz e na ressurreição, mas a gente ainda vive num mundo onde a gente vê doença, a gente passa por lutos, enfrenta conflitos, ansiedade, injustiça. Sim, vivemos nesse já e ainda não. A vitória é certa, a maldição foi derrotada em seu poder fundamental, mas seus efeitos ainda são sentidos. Nós ainda estamos no meio do processo de restauração completa. Não estamos isentos do sofrimento, assim como o próprio Jesus não esteve, né? De forma alguma. Mas a grande diferença é que não passamos por isso sozinhos e nem sem esperança. Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença dele conosco faz toda a diferença. E tem o papel do Espírito Santo também, né? Fundamental. É o Espírito Santo quem nos capacita, quem nos dá poder para vivermos já como cidadãos dessa nova criação, mesmo em meio às sombras do velho mundo. Como assim? Como a gente participa disso na prática? Sendo agentes da bênção. Quando a gente escolhe perdoar quem nos feriu, mesmo que doa. Quando escolhemos amar nossos inimigos, ou pelo menos orar por eles, como Jesus ensinou. Quando praticamos a humildade em vez de buscar o poder a todo custo. Quando nos importamos com o pobre, com o órfão, com a viúva, e agimos para aliviar o sofrimento e lutar contra a injustiça. Em cada uma dessas escolhas, a gente está, na verdade, empurrando de volta a escuridão da maldição e deixando a luz da bênção brilhar um pouquinho mais. Exatamente. Estamos participando com Deus na reversão da maldição. Não pelas nossas próprias forças, mas pelo poder do Espírito que habita em nós. Olha, pessoal que está acompanhando a gente, essa conversa é profunda, né? E a gente quer muito saber como isso toca o coração de quem nos ouve. Como você enxerga essa dinâmica de bênção e maldição no seu dia a dia? Quais são os desafios? Quais são as vitórias? Deixa seu comentário aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa. Isso mesmo. Compartilhem as experiências. E se esse nosso papo está sendo útil, se está clareando as ideias, não esquece de deixar o seu curtir aqui no vídeo e, claro, se inscrever no canal para não perder as próximas análises que a gente prepara com tanto carinho. E é importante dizer também que essa participação na reversão da maldição não significa fingir que a dor não existe. O próprio Jesus chorou. O lamento é bíblico, é válido. Mateus 5 diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Verdade. Reconhecer a dor, lamentar a quebra que a maldição ainda causa, mas sem perder a esperança. Exato. A nossa esperança não é o otimismo vazio. Ela está firmada naquilo que Cristo já fez e na promessa final de Deus, lá em Apocalipse, de que um dia Ele vai enxugar toda lágrima e não haverá mais morte, nem luto, nem dor, porque a antiga ordem já passou. E Apocalipse 22 diz claramente: nunca mais haverá maldição. Amém. Essa é a nossa esperança final, a restauração completa. Sim, enquanto esse dia não chega, vivemos pela fé, lutando o bom combate, sendo sal e luz. Então, para a gente ir fechando o nosso papo de hoje, se a gente pudesse resumir a ideia central. Eu diria que a bênção é a vida florescente, abundante, em conexão com Deus, como Ele planejou. A maldição é a trágica consequência de buscarmos a vida por conta própria, longe dele, o que leva à morte e à disfunção. E Jesus é a resposta de Deus. Sua vida, morte e ressurreição quebraram o poder da maldição e reabriram o caminho para a bênção original de Deus fluir para nós e através de nós. Exatamente. E agora, pelo Espírito Santo, nós que seguimos Jesus, somos chamados a ser parte dessa história de restauração, a sermos canais dessa bênção num mundo que ainda geme sobre os efeitos da maldição, mas que caminha para a redenção final.
Fica então uma reflexão para cada um de nós, né? Onde é que hoje, talvez numa pequena atitude, numa escolha consciente, eu posso optar por confiar no caminho de Deus em vez do meu próprio? Onde eu posso ser um pequeno ponto de bênção, resistindo ativamente aos efeitos da maldição ao meu redor. É um ótimo desafio diário. Com certeza. Bom, muito obrigada pela companhia de todos nessa nossa exploração de hoje. Foi muito bom conversar sobre isso. Eu que agradeço a oportunidade. Que essa conversa traga frutos. Que traga mesmo. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.